Muito bem, pessoal, vamos agora ao estudo da Lei Orgânica do município de Formigueiro. Pessoal, a Lei Orgânica é a lei que organiza a administração municipal, trazendo as principais regras que vão envolver a administração no município de Formigueiro, especialmente quanto ao poder executivo, que é desempenhado pela prefeitura, e o poder legislativo, que é desempenhado pela Câmara de Vereadores. Para auxiliar no entendimento, no decorrer do nosso material, eu tenho alguns quadros comparativos e também alguns mapas mentais que vão ajudar a gente a entender e depois a revisar esse conteúdo da Lei Orgânica. Acessa a apostila da Lei Orgânica, então, para acompanhar a aula, porque aí vai ficar bem mais didático, bem mais fácil da gente ir compreendendo os principais aspectos que envolvem a Lei Orgânica aqui do município de Formigueiro. Bom, pessoal, nós temos no artigo 1º a simples apresentação do município, sem maiores detalhes, e o artigo 2º traz os símbolos do município, que são estabelecidos em lei. Então, esses dois primeiros artigos dificilmente vão aparecer em prova. Eu destacaria do primeiro artigo somente aquele detalhe que o município de Formigueiro, claro, tem autonomia, tanto administrativa quanto política, né? Claro, ele não é subordinado nem ao governo estadual, nem ao governo federal, portanto. Bom, aí nós temos as competências do município a partir do artigo 4º. E essas competências do município são bastante exploradas pela banca da nossa prova. Inclusive, em outros municípios, ela já fez cobranças similares. E como é que fica essa questão? O artigo 6º, ele traz competências que são do município com a União e com o Estado. Enquanto que o artigo 4º traz competências que são apenas do município de Formigueiro. Já no artigo 6º, então, são competências que são do município de Formigueiro, mas também são do Estado e também da União. São áreas que a gente vai ter atuação de todos os entes. Enquanto que no artigo 4º estão aquelas atribuições que são somente do município de Formigueiro. Bom, nós temos aí, então, nesse artigo 4º, uma lista de competências. O município de Formigueiro vai se organizar administrativamente, vai decretar as suas próprias leis, administrar os seus próprios bens, desapropriar quando for necessário, tanto por necessidade como por utilidade pública, fazer a concessão e permissão dos serviços públicos locais e os que lhes sejam concernentes, elaborar o seu próprio plano diretor, o quadro dos seus servidores, a utilização das ruas, licenciamento de estabelecimentos para que possam funcionar no município. Também vai tratar sobre serviços funerários e cemitérios, fixar os feriados municipais e também o horário de funcionamento do comércio, dos bancos e tudo mais. Todas essas estão no artigo 4º. É importante que vocês façam a leitura de todos os artigos e incisos da Lei Orgânica. Na nossa aula, para ela não ficar muito cansativa, não ficar muito parada, naturalmente eu vou trabalhar com vocês só os pontos mais importantes, mas sempre que eu pular alguns incisos ou artigos, como estou fazendo agora no artigo 4º, é importante que vocês façam toda a leitura mais de uma vez para não serem surpreendidos na hora da prova. O artigo 5º, que está entre os dois, simplesmente diz que o município pode celebrar convênios, parcerias, tanto com a União, quanto com o Estado, como com outros municípios, conforme entenda necessário. O artigo 6º, ele prevê as competências concorrentes. As competências concorrentes, então, são aquelas que o município vai exercer junto com o Estado e junto com a União. E aí nós temos ali, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. Isso já vai ser feito, então, por todos, né? Claro, teremos a atuação na área da assistência social, de saúde, de todos os entes. Não é responsabilidade só do município. A saúde, ela é um direito de todos. E é dever do município, do Estado e da União assegurar saúde aos brasileiros. Também a questão do ensino. E o ensino fica muito fácil da gente enxergar que é uma competência também de todos. Por quê? É normal a gente ver em qualquer município aqui no Rio Grande do Sul escolas públicas estaduais.
Assim como também tem escolas públicas municipais. Então a gente consegue enxergar todas as áreas de atuação, certo? Bom, estimular o melhor aproveitamento da terra, abrir e conservar estradas, aí também segue uma série de medidas que são comuns a todos, certo? Bom, e na hora da prova, como é que a banca vai cobrar isso? Ela vai fazer uma questão trazendo 5 alternativas e te perguntando: assinale qual é uma competência concorrente ou qual que é uma competência só do município. Aí a banca vai trazer 4 de um e uma da outra, né? Então, e tu vai ter que identificar qual que é concorrente ou qual que é só do município. Por isso que é importante, então, distinguir e memorizar quais que são só do município, quais que são de todos. Bom, vamos seguindo, pessoal, e nós temos no artigo 7º algumas disposições que embasam essa lei orgânica. Nós vamos ver como funciona o processo de aprovação dessa lei orgânica. Quando ela foi criada, ela foi aprovada, ela foi votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno, e ela foi aprovada por 2/3 dos vereadores do município, quando ela foi criada. E nós vamos ver que para ela ser emendada, para ela ser alterada, também vai ser necessário o voto de 2/3 dos vereadores em 2 turnos de votação. Então o artigo 7º traz a regra que está lá na Constituição Federal sobre a lei orgânica dos municípios, e aí traz uma série de preceitos, princípios que devem ser observados nesta própria lei. Na verdade, esse artigo 7º não precisava estar aqui dentro da lei orgânica, mas o município, quando fez a lei, copiou. Então aqui nessa lei orgânica a gente vai ver eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores para o mandato de 4 anos, que ocorre até 90 dias antes de terminar o mandato que deve suceder, né? Sempre lá no final do ano, lá no mês de outubro. A posse dos eleitos, a gente vai ver que ela é no dia 1º de janeiro, na sessão de instalação da Câmara, que a Câmara de Vereadores vai dar posse para o prefeito, para os vereadores eleitos. O número de vereadores proporcionais também à população, seguindo os critérios lá da Constituição Federal. Remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores também fixada em cada legislatura para a subsequente, quer dizer, em cada mandato, que tem 4 anos, que é uma legislatura, se fixa quanto que vão ganhar os próximos eleitos. O vereador não pode dar aumento para si mesmo, os vereadores não podem aprovar um aumento para eles mesmos, mas eles podem aprovar um aumento para os próximos vereadores que vão ser eleitos na próxima eleição, para a próxima legislatura. Essa aqui é a ideia, que está lá na Constituição Federal também dessa mesma forma. Também temos ali a remuneração do prefeito, vice, então, fixados dessa forma. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras, vamos ver como que funciona, principalmente a função legisladora da Câmara, vamos ver como são elaboradas as leis, discutidas e votadas e tudo mais. Temos também as hipóteses de perda do mandato do prefeito, cooperação de associações representativas do planejamento do município, proibição de compatibilidades. Tudo isso a gente vai ver no decorrer desta lei. E aí o artigo 8º, ele traz as competências do titular do Poder Executivo. Quem é, pessoal? Quem é o titular do Poder Executivo? É o prefeito. O prefeito do município de Formigueiro é o titular do Executivo. E o que que ao prefeito, como a gente vai ver? O prefeito, ele tem a competência para sancionar, promulgar e publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Bom, essa competência de sancionar, promulgar e publicar as leis, a gente vai ver no processo legislativo como funciona. O projeto de lei ele é aprovado pelos vereadores, ele é encaminhado para o prefeito, que pode sancionar, dizendo que concorda, ou pode vetar, quando ele não concordar com aquele projeto. Também temos que o prefeito vai dispor sobre a organização e funcionamento da administração, ele pode declarar utilidade pública de alguma área para fins de desapropriação, ele que vai decretar o estado de emergência e de calamidade pública, quando for o caso. Convocação extraordinária da Câmara, ele é um dos que pode convocar a Câmara extraordinariamente. A gente vai ver que tem outros legitimados também, inclusive montei um quadrinho com eles ali na parte do Poder Legislativo.
O prefeito também vai contratar a prestação de serviços e obras, observando, claro, o processo licitatório, planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais, prestar anualmente ao Legislativo, todo ano, então, prestar contas. Dentro de 60 dias da abertura do ano legislativo, o prefeito tem que prestar contas para os vereadores sobre o ano anterior, que é chamado aqui de exercício anterior. Também temos, na sequência, que o prefeito vai prestar à Câmara também, dentro de 15 dias, informações que sejam solicitadas. Como a Câmara de Vereadores fiscaliza a Prefeitura, ela pode solicitar informações que o prefeito vai prestar nesse prazo. Também colocar à disposição da Câmara todo mês as quantias que devem ser gastas, dispendidas para o seu regular funcionamento, porque o orçamento do município vai prever quanto que a Câmara vai ter de dinheiro disponível para gastar durante o ano. E todo mês o prefeito faz esse repasse para a Câmara. E aí segue também outras atribuições do prefeito. Recomendo, claro, que façam a leitura, mas vamos focar aqui nos pontos mais importantes. E um ponto muito importante foi inserido na lei orgânica, que é o artigo 8º-A. Que estranho isso, né? Artigo 8º-A, porque a gente acabou de ver o artigo 8º, que traz as competências do prefeito. Pelo certo, né, depois do artigo 8º, a gente deveria ir para o artigo 9º. Porque a lei orgânica, quando foi feita, ela estava assim. Aí eles decidiram, depois que a lei orgânica já estava pronta, eles perceberam que era importante ter um artigo aqui, entre o artigo 8º e o artigo 9º. E aí como é que eles fazem isso? Colocam artigo 8A, pode colocar 8B, 8º-C e assim por diante, certo? Então o artigo 8º-A, ele tem essa numeração com a letra do lado porque ele foi inserido depois. Mas é um artigo como qualquer outro, né? E ele é muito importante porque ele trata dos tributos do município, tributos que o município vai recolher. E aí nós temos então, dentro desses tributos do município, nós teremos algumas espécies de tributos. Nós temos os impostos, as taxas e temos também duas contribuições, as contribuições de melhoria e a contribuição de iluminação pública. Na nossa apostila tem esse mapinha mental, né? Quem tem a apostila, claro que não precisa copiar esse esquema porque é igual ao que vocês têm ali. E os impostos, pessoal, acho muito importante observar que eles se dividem em três grupos, três espécies de impostos. Nós temos o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS. Opa, um S a mais aqui. O IPTU, pessoal, ele é um imposto que é estabelecido em razão da propriedade urbana. Todo aquele que tem uma propriedade urbana no território urbano de Formigueiro vai pagar um IPTU. O ITBI é aquele imposto chato que a gente paga quando a gente consegue comprar nosso imóvel. Porque quando tu consegue comprar o teu imóvel, tu tem que pagar um pequeno imposto sobre o valor do imóvel para a prefeitura. É o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis entre pessoas vivas, intervivos. Porque se as pessoas já faleceram, se é por uma herança que alguém está recebendo o imóvel, aí não é esse imposto que incide, é um outro imposto que não é competência do município. E tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que os prestadores de serviço vão recolher. Esses são os três impostos do município. Na hora da prova, se vier qualquer imposto diferente desses, está errada a alternativa. Isso é muito importante, esse detalhe é muito importante, porque na hora da prova, para tentar te confundir, a banca vai trazer que é imposto do município, um imposto que é do Estado ou que é da União, mas que uma parte é repassada para o município. Quer um exemplo? O IPVA. Sabe como é que funciona o IPVA? Se tu compra o teu carro e ele está emplacado no município de Formigueiro, tu vai pagar o IPVA para o Estado, porque o IPVA não é um imposto do município. O IPVA é um imposto estadual. Só que aí tu paga tudo para o Estado, e do que tu pagou para o Estado, 50%, a metade, é passada para o município de Formigueiro, que é o município onde o carro está licenciado, emplacado. É assim que funciona.
Então, posso afirmar na prova que o IPVA é um imposto do município? Não, não posso, porque ele não é. Ele é um imposto estadual que uma parte vem para o município. Quando a banca te perguntar na prova os impostos do município, ela quer saber aqueles que o próprio município, que a prefeitura vai instituir e arrecadar. E esses são 3: IPTU, ITBI e ISS. Cuidado com as pegadinhas na prova. Aí nós temos as taxas. E qual é a diferença de um imposto para uma taxa, professor? Bom, é que a taxa ela é uma contraprestação por alguma coisa que é feita pela prefeitura, pelo município. O imposto não. Porque o imposto tu paga para ser uma fonte de receita do município. O prefeito, na sua gestão, ele vai aplicar o dinheiro dos impostos onde ele achar melhor, da forma que ele achar melhor. Vai ter só um percentual mínimo que ele tem que destinar para saúde e educação. Tirando isso, ele aplica como ele quiser. Porque tu não paga o IPTU para o município cuidar da tua casa. Tu não paga o imposto sobre serviço para o município cuidar da prestação dos teus serviços. Tu não paga IPVA para o Estado manter as ruas asfaltadas sem buracos. Não, não é para isso que servem esses impostos. Porque o imposto ele é desvinculado de qualquer contrapartida. Diferentemente do que acontece com a taxa. Porque a taxa, o município te cobra uma taxa, mas ele faz algo em troca. Tem 2 coisas que ele pode fazer em troca: o poder de polícia ou o serviço público. O poder de polícia é o poder que tem o serviço público, né, de limitar, condicionar, frear ou restringir liberdades individuais em benefício da coletividade. E para isso ele vai licenciar estabelecimentos. Por que a prefeitura vai ter aqueles fiscais que exigem que os restaurantes, por exemplo, no município, cumpram uma série de requisitos? Para que a comida fornecida pelos restaurantes seja adequada para a população, não cause prejuízo à saúde da população, não faça mal para o povo. Isso é poder de polícia. A prefeitura fiscaliza o funcionamento dos restaurantes. E ela cobra por isso? Sim. Ela cobra uma taxa. Quando o restaurante vai lá pedir um alvará para funcionamento, tem que pagar uma taxa na prefeitura. Isso é uma taxa cobrada em razão do poder de polícia. Além da taxa cobrada em razão do poder de polícia, ela pode ser cobrada pela prestação de um serviço público específico e divisível que é prestado para o cidadão. E aí nós temos o grande exemplo disso, a taxa de coleta de lixo. Muitos municípios, eles cobram uma taxa de coleta de lixo. E aí passa o caminhão de lixo toda semana na frente da tua casa e recolhe teu lixo. Essa taxa é cobrada em razão do serviço público de recolher o lixo na frente de cada casa. Certo? Então é isso que nós temos como taxas. Aí nós temos depois a contribuição de melhoria. O que é essa contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é uma contribuição que o município pode instituir quando ele faz uma obra pública e essa obra valoriza imóveis. Por exemplo, imagina que tem uma parte do município que ainda não tem pavimentação. É chão batido. E aí quando chove é um horror, porque é difícil chegar. Bom, o município vai lá e faz um projeto e pavimenta todo aquele lote, todo aquele loteamento. O que aconteceu ao fazer essa pavimentação? O município gastou um dinheiro e valorizou aqueles imóveis. O município pode, para diminuir o seu custo, cobrar uma contribuição de cada imóvel que foi valorizado com a obra. É isso, é uma contribuição pela melhoria que aquela obra deu para as propriedades. Claro que o município não pode cobrar mais do que o imóvel valorizou, nem pode cobrar mais do que ele gastou com a obra, claro, né? Mas ele pode, então, diminuir o seu gasto total com a obra dessa forma. E a última contribuição que nós temos é a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública, ela não é uma taxa. Sabe por que ela não é uma taxa? Porque quando eu falei em taxa, eu falei para vocês que a taxa é um serviço público específico e divisível. Eu consigo saber quanto que cada pessoa usa. Isso é divisível. A iluminação pública não é divisível. Por quê? Quanto que tu usou da iluminação pública ontem? Não sei, tu saiu de casa, se não saiu, tu não usou. Então a iluminação pública eu não consigo mensurar, contar quanto que cada um utiliza. Então não poderia ser uma taxa, porque a taxa tem que ser um serviço público divisível. Agora a iluminação pública então pode ser cobrada como uma contribuição, e é o que os municípios fazem. Instituem a contribuição de iluminação pública
E aí, geralmente, junto com a conta da luz, vem lá um valor que tu paga como contribuição de iluminação pública. É isso que nós temos, então, nessa espécie tributária. Então, esses são os tributos do município e a banca pode justamente perguntar se eles são ou não tributos cobrados, instituídos, arrecadados pelo município aqui de Formigueiro, certo? Muito bem. Bom, pessoal, tem algumas informações adicionais sobre os tributos. O artigo 8º-B ele é bem interessante, porque ele traz uma série de vedações no que se refere aos impostos. Vamos ver? Primeiro, o município não pode exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Como assim? O prefeito não pode acordar mal-humorado hoje e criar um novo imposto e sair cobrando das pessoas. Não. Para instituir um novo imposto, é necessário encaminhar um projeto de lei. Aí o projeto de lei vai ser discutido e votado pela Câmara de Vereadores e, se for aprovado esse projeto, aí sim que vai poder ser instituído ou aumentado o imposto. Então, a primeira informação é essa. Tem que ter lei. Sem lei não pode. Por lei, pode. Não pode sem a lei. Segunda proibição, não pode instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, sendo proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou da função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Também temos a vedação, a proibição de cobrar tributos. É vedado ao município cobrar tributos em relação a fatos geradores que ocorreram antes do início da vigência. Como assim? Eu fiz uma lei hoje criando ou aumentando um tributo. Eu só vou cobrar assim daqui para frente, não quanto aos fatos passados. Eu não posso, mesmo com a lei, mudar o passado no que se refere à cobrança de impostos. Também não pode instituir no mesmo exercício financeiro. Esse é o princípio da anuidade. Então, se eu aumentar o imposto este ano, esse aumento só vai valer a partir do ano que vem. É para evitar a surpresa ao contribuinte, para o contribuinte poder se preparar para pagar um imposto maior quando o imposto é aumentado, por exemplo. Também não pode utilizar o tributo com efeito de confisco. Por exemplo, eu não posso estabelecer que o IPTU vai ser 50% do valor do imóvel, porque senão em 2 anos tu pagou só de imposto o valor do teu imóvel. Isso é muito alto. Quando o imposto é muito alto, ele é chamado de confiscatório. E não pode ser confiscatório, não. Tem que ser um valor razoável o imposto. Não pode ser tão alto. Também não pode, conforme inciso 5, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas, sendo ressalvada, no entanto, sendo possível, a cobrança de pedágio. Então, instituir um pedágio para a conservação das vias é possível, porque aí o município cobra uma taxa pela conservação das vias e cobra de quem passa em cima dela, cobrando pedágio. Isso ele pode fazer. Fora isso, não pode criar outras cobranças que afetem, então, o teu direito de circulação, o teu direito de ir e vir. Também temos que o município não pode instituir impostos, conforme inciso 6. Aqui nós temos as famosas imunidades de impostos. O município ele não pode cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de outros entes públicos. Então, se tem um órgão federal ou estadual que tem um prédio, uma sede lá no município de Formigueiro, a prefeitura não pode cobrar IPTU desse imóvel, por exemplo. Também não vai ter impostos sobre templos de qualquer culto, imunidade então para as igrejas e similares, religiões, todas as religiões. Também patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e também sobre livros, jornais e periódicos. Todos esses então são imunes aos impostos. Bom, depois no artigo 8º-C, nós temos os impostos do município. Eu já coloquei para vocês aqui, estão os 3 impostos que a gente já esquematizou no começo do estudo. Bom, depois tem mais algumas informações sobre os impostos, e aí vem o artigo 9º, falar que a participação do município em micro-regiões ou associações depende de autorização legislativa. Como assim? Se vários municípios do entorno de Formigueiro resolvem fazer uma associação, para que o município de Formigueiro participe, faça parte dessa associação, seja membro dessa associação, é necessária a autorização dos vereadores. Aí o prefeito, antes de fazer com que o município de Formigueiro ingresse na associação, ele vai solicitar uma autorização para a Câmara, certo? E o artigo 10 prevê
que no ano seguinte, no ano subsequente ao lançamento de débitos em dívida ativa, o município vai cobrar os seus devedores, certo? Claro, se alguém está devendo para o município, está inscrito em dívida ativa, o município vai fazer a cobrança. E se a pessoa não paga numa boa, o município entra com ação judicial para forçar essa cobrança, certo? Muito bem, pessoal, terminamos então os 10 primeiros artigos da Lei Orgânica, que é uma parte mais introdutória. E agora nós vamos falar sobre os poderes municipais. E eu quero que tu tome muito cuidado com esses poderes municipais, porque a banca que vai aplicar nosso concurso em formigueiro, ela faz com muita frequência uma pegadinha sobre os poderes. Nós temos 2 poderes no município. O município tem o poder executivo, que é a prefeitura de Formigueiro, e tem o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe em nenhum município poder judiciário. Poder judiciário ou é estadual ou é federal. Então, os estados e a União, eles terão 3 poderes. Eles terão o poder executivo, o poder legislativo e esse terceiro poder que não existe no município, que é o poder judiciário, certo? Esses, então, os 3 poderes do Estado e da União, diferente do município que tem só 2 poderes. Então, são 3 poderes no Estado e na União, 2 poderes só nos municípios, certo? Muito bem. Aí nós temos, então, que é vedado, é proibido que um desses poderes delegue atribuições para o outro. Nós vamos estudar nos próximos vídeos o que faz o Poder Executivo, a Prefeitura, e o que faz a Câmara. E um não pode passar atribuições que são suas para o outro. Cada um cuida da sua atuação. Já o parágrafo 2º prevê que o cidadão que for investido na função de um dos poderes não pode exercer a de outro, salvo casos previstos, claro, nesta lei orgânica. Então, quem está como vereador não pode ter uma função na prefeitura, quem está na prefeitura não pode ter uma função na Câmara. Claro que a gente vai ver uma exceção, que é o vereador que é convidado para ser secretário municipal, porque aí ele vai se licenciar da Câmara e vai assumir a função de secretário na prefeitura. Mas tudo isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Vamos parando por aqui. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar aqui o nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Formigueiro, continuando a partir do artigo 12. Dá um clique que eu já volto. Até logo.